Olá, pessoal! Estamos aqui para mais um episódio do Chama Karine Podcast, uma conversa com energia sobre marca, marketing e negócios. Eu sou a Karine Cardoso e trabalho com estratégia para as marcas, com consultoria e treinamentos. Tem uma metodologia própria chamada Marca com Energia. Você pode me conhecer pelo meu @Karine Cardoso, pelo meu canal do YouTube, pelo Spotify e por todas essas redes que estão por aí, tá bom? Pelo WhatsApp é só me chamar lá pelo Linktree do Instagram. Pessoal, hoje eu tenho a honra de receber, o prazer de receber a Cíntia Dias. Para mim isso é muito chique. Eu acho que durante a conversa, né, Cíntia, a gente vai falar por que é chique. Eu conheço a Cíntia há muito tempo. Cíntia sempre foi uma inspiração na nossa área de marketing e publicidade aqui no Espírito Santo. Nossos filhos estudaram juntos na creche. Ela vai falar mais sobre isso, tá bom? Eu tenho que apresentar a Cíntia de uma forma agora profissional, porque eu me emociono quando eu recebo aqui pessoas como Cíntia que moram no meu coração. Cíntia é líder de marketing, comunicação e sustentabilidade. Publicitária e jornalista, já atuou em grandes marcas locais, públicas e privadas. É professora universitária e com mais de 30 anos de experiência, acredita na cultura de lifelong learning e tem sede de aprendizado. E eu vou te falar uma coisa, gente, como você estuda, né, Cíntia? Eu sou muito curiosa. Eu amo estudar, o que pode ser algo penoso para outras pessoas, para mim é um prazer. É curiosidade que move a gente, né? Você tem toda a razão. Você estuda demais. Inclusive, você me indica muitos cursos nos grupos que a gente participa. Você está sempre indicando. Conta pra gente, então, quem é a Cíntia Dias, que o LinkedIn não conhece? A Cíntia Dias é uma carioca, radicada no Espírito Santo. Olha só! Moro aqui desde criança. Mãe da Lívia, vai fazer 15 anos. 15, gente. Agora em julho, pertinho, né? do Bento, fazer aniversário perto, né? A esposa do Cláudio, a caçula de 3 irmãos, uma pessoa que ama estar em família. Família é minha bateria, onde eu realmente me recarrego. Que ama acordar cedo, outra coisa que às vezes é penosa para as pessoas, para mim é um prazer. Gente, ir à você ama praia. esporte, né, Eu amo Cíntia? esporte ao ar livre, eu amo fazer musculação, eu gosto de malhar, gosto de consumir cultura, eu gosto de ler, eu gosto de ir no teatro, cinema, artes. É uma pessoa que tem prazer nas pequenas coisas da vida, prazer na rotina, eu tenho prazer em rotina. Aquele sofá ali vendo um filme com o meu marido, com minha filha, é um grande prazer para mim, nas pequenas coisas. Que delícia, Cíntia. E estudar para você também é um prazer, né? Eu adoro. Não posso ver um tema assim que esteja pujante, que eu não queira aprender um pouco. Eu acho que é um pouquinho, Karine, de querer ter propriedade para falar sobre aquilo. Perfeito. Eu não quero falar com um discurso vazio, eu não quero entrar numa conversa que eu não tenho argumentos. Então, estudar para mim é uma forma de eu me apropriar do conhecimento que eu quero ter para ter um debate de qualidade com as pessoas. Perfeito, Cíntia. Por isso que você inspira tanta gente, né? E, Cíntia, você está falando sobre estudar para ter propriedade, né? De falar sobre um assunto. Você está mergulhada nas questões ESG, né? Estou mergulhada. É uma pauta que eu sempre falo, que as pessoas resumem ela de uma forma muito equivocada, estereotipada, de pessoas sonhadoras e utópicas que gostam de abraçar a árvore. Não é isso que é essa pauta, né? E é legal a gente também aproveitar para esclarecer que ESG e sustentabilidade, embora sejam conceitos relacionados, eles não têm o mesmo significado, né? ESG é o acrônimo em inglês para critérios ambientais, sociais e de governança, e ele trata de um conjunto de indicadores que as empresas usam para implantar e acompanhar a sustentabilidade nas organizações. Já a sustentabilidade é a geração atual, garantir sua sobrevivência sem comprometer que as futuras façam o mesmo. Eu não posso exaurir os recursos, eu não posso entregar um planeta com injustiça social que torne a vida futura difícil. Então, embora sejam conceitos relacionados, um é a disciplina e o outro é o critério que você mede o avanço dessa disciplina nas organizações, nas ONGs, na vida das pessoas. E aí, quando você entra na governança, a gente está falando de todos esses fatores na mesa de quem decide, né? Na mesa de quem tem a caneta, não é isso? Exatamente. Sustentabilidade, ela parte de você reconhecer que você gera um impacto no mundo. A sua atividade gera algum tipo de impacto. A gente, como pessoa, gera um impacto, a empresa gera um impacto. Então, parte desse reconhecimento. Como é que as empresas começam essa adoção da sustentabilidade? Elas começam pela matriz de materialidade. O que é materialidade? São temas relevantes.
O que é relevante para uma empresa não necessariamente é para outra, porque elas têm atividades produtivas diferentes. Então, a partir da matriz de materialidade, se decide quais temas são relevantes. E como é que é a construção dessa matriz? Isso que é muito interessante na governança. Ela é aberta. Ela não é feita de dentro para fora. A empresa convida seus stakeholders, aquelas partes interessadas que afetam e são afetadas pela sua atividade, e essa elaboração é em conjunto. Quem decide o que é relevante não é a empresa, é todo o seu entorno que ajuda ela a perceber que isso para mim é importante. Então, a partir dessa matriz de materialidade, ela faz seu diagnóstico inicial, percebe quais são os gaps, elabora um plano de ação e aí começa realmente a sua trilha, sua trajetória pela sustentabilidade. Cíntia, sabia que eu nunca tinha pensado nisso? Que é de fora para dentro, junto com todos esses grupos de interesse, né? Então a empresa tem que estar muito aberta. É desafiante, ouvir, né? Porque quando você faz toda a gestão só com shareholder, que são os acionistas, né? E Milton Friedman já falava que o único valor da empresa o único papel da empresa é gerar valor para o acionista, isso ficou para trás. Quando você vai para o capitalismo de stakeholders, você traz todo mundo para a conversa. E você vai trazer pontos de vista divergentes, conflitantes às vezes. Então, às vezes você não vai ter a primeira via nem a segunda, vai ter que construir uma terceira em comum. É uma governança bem desafiante, por isso que o ESG tem um G ali gritando, né? Eu preciso de governança porque eu vou trazer muita gente para esse diálogo e eu vou começar a tomar decisões na empresa com base não no que eu quero, mas no que as outras pessoas percebem que é importante. Então, o G realmente ele é bem relevante para você avançar com essa pauta. E é um desafio porque envolve pessoas completamente diferentes, né? E aí eu acho que também tem a questão da diversidade nesse contexto, que é a diversidade de pontos de vista. Exato. Né? E aí você, como empresa, você começa a entender que você não reina em berço esplêndido, que as pessoas não te amam como você achava que elas te amavam, que as pessoas não querem trabalhar na sua empresa como há muito tempo atrás elas gostariam. E aí você, como CEO, você precisa também estar muito preparado para esse novo mundo, né? Para essa nova visão de mundo. Exatamente. As pessoas vão te amar exatamente quando você mostrar suas fragilidades, reconhecer elas e chamar essas pessoas para co-criarem um futuro comum. Então, realmente é você soltar um pouquinho a rédea, né? Muitas empresas querem controlar, ter o controle sobre seus processos produtivos. Às vezes, você chamar outras pessoas para co-criar soluções é muito mais benevolente para todo mundo, é muito mais benéfico para todo mundo. Eu também acho muito rico. É muito rico, é de muito aprendizado. Mas eu também acho que tem que ter uma disposição de escutativa. Muito. Né? E aí é muito comportamental, né? Isso. Não é só a metodologia e muito menos a tecnologia, né? Exatamente. É comportamental. Cíntia, vamos falar um pouquinho sobre essa relação das questões do ESG com o marketing. As questões ESG ainda estão na área de marketing ou não? Ou nunca estiveram? Não estão. Geralmente estão numa área separada, mas são áreas que têm uma afinidade muito grande, embora as pessoas não percebam exatamente por esse comportamento equivocado, essa visão de sustentabilidade como algo utópico, como aquela área faz ali enquanto a gente está ganhando mercado. E sustentabilidade dá dinheiro. Sustentabilidade como estratégia de negócios, ela é lucrativa e eu queria te apresentar alguns argumentos sobre isso. Eu adoro. O primeiro deles... Você fez um texto sobre isso no seu LinkedIn. Fiz. Eu escrevo bastante sobre isso, porque o primeiro é que sustentabilidade, ela expande o mercado. Quando ela começa a combater desigualdade, quando ela começa a promover a diversidade, ela expande o mercado. Se a gente perceber que 76% dos brasileiros são da classe C, D e E e respondem por quase metade do consumo no Brasil, eu não posso avançar no mercado se eu não trouxer essas pessoas para o consumo. Se eu sou uma marca de biscoito, eu não vou sobreviver vendendo só para a classe A e B. Essas pessoas, se elas tiverem renda e crédito, elas vão consumir mais. Teve uma pesquisa que foi feita que mostra que 87% das pessoas dessas classes, se tivessem crédito, não estou falando nem aumento de renda, elas desejariam consumir uma série de produtos. Então, tem um mercado reprimido muito grande que está exatamente nesse país desigual, que é uma das pautas muito fortes do ESG. Então, é trazer essas pessoas para o consumo. Eu fui na palestra agora recente do Celso Ataíde, que é o fundador da CUFA, Central Única das Favelas, e CEO do Favela Holding, em que ele mostrou que se a favela fosse um estado, seria o terceiro maior do país.
atrás apenas de São Paulo e Minas. Como é que a gente deixa 163 milhões de brasileiros à margem do consumo ou com potencial reprimido? Não à toa a Favela Holding tem a Favela Log, que é quem faz a entrega de Amazon, de P&G, de Natura, nesses territórios vulneráveis, porque ela já entendeu, essas 27 empresas, que há um mercado reprimido e que as grandes não sabem como atender. Então, o primeiro argumento que eu queria trazer é que sustentabilidade traz dinheiro porque ela expande mercado. Perfeito, perfeito. Além disso, ela fomenta inovação. Qual empresa hoje pode sobreviver sem inovação? E a gente sabe que a diversidade dos times é quem vai fomentar novas ideias. Se a gente botar pessoas iguais numa mesa, só sai uma ideia. Mas se eu chamo mulheres, pessoas negras, pessoas com deficiência, o público LGBTQIA+, para essa conversa, provavelmente a gente sai com muito mais inovação e muito mais acolhimento das demandas que essas pessoas que são ignoradas. Né? Então, não dá para ignorar isso. Em terceiro lugar, sustentabilidade atende ao desejo dos consumidores. Há uma principalmente dos mais jovens, nossa, né? Das novas gerações, que consomem muito baseado em valores, né? Sim. Os valores deles têm que coincidir com o propósito das empresas. Então, eles já são um público que aceita pagar mais por produtos verdes. Então, eu vou atender a uma demanda de mercado e eu posso, inclusive, cobrar a mais por isso, porque esse público aceita pagar por isso. Ah, mas a minha empresa não quer, eu não gosto de pauta ESG, isso é coisa de direita, de esquerda, de ideologia. Aí tem todo o arcabouço regulatório que vem se apertando contra as empresas. Se você é uma empresa de capital aberto, em 2026 a CVM já baixou a resolução 193, que diz que você vai ter que atender aos requisitos internacionais para você poder competir no mercado. Ah, eu sou empresa de capital fechado. Você atua no mercado internacional? Já está sujeito a demonstrar que não tem na sua força de trabalho análogo à escravidão, que seu produto não vem de zona de desmatamento, que você tem diversidade em conselho, pelo menos uma cadeira com uma mulher. Ah, mas eu não sou nenhum dos dois, eu sou uma pequena e média empresa. Fornece para uma grande? Se fornece para uma grande, já caiu no escopo 3, né? Só para explicar para a audiência, o escopo 1 da emissão de gases de efeito estufa, ele é proveniente da atividade produtiva da empresa. O escopo 2 é da fonte energética que ela usa. E o escopo 3 é sua cadeia de suprimentos. O que essa turma que fornece para mim está fazendo? Não adianta falar com uma vinícola do Sul, eu não sabia. Você tem que saber, você tem que fazer diligências, você tem que combater. Então, não tem como escapar mais. Além disso, ajuda a atrair talentos. A gente sabe que essa geração nova, ela trabalha, salário para ela aceita perder, mas ela quer trabalhar num lugar que ela tem coerência de valores. É econômico, porque você, por compliance, não paga multa, né? Você tem acesso a crédito mais barato. Se você for pegar um capital, só de atender critérios ESG, o banco já dá um capital mais barato. Reputacional, né? Tem um incremento de imagem. Eu queria trazer só um caso assim, do regulatório, Karine, que é recente, do Corinthians. Ai, conta. O Corinthians tinha um patrocínio de 370 milhões com a VaideBet até 2026. Perdeu recentemente, não tem 15 dias. Por quê? Não atendeu uma cláusula anticorrupção prevista no contrato. Aquela cláusula não está ali mais para constar. Então, você não tem um programa de compliance, você não tem um programa de integridade, você não tem uma governança robusta, você perde dinheiro. Então, sustentabilidade dá dinheiro, é lucrativo, é uma estratégia de negócios, não é sobre abraçar a árvore, é sobre entender o mundo e atender o que ele tem demandado. Gente, eu não sei se vocês perceberam, mas eu fiquei calada por alguns minutos. Isso é inédito, né, Cleiton? Né? Eu fiquei... Desculpa! Não, você não tem que pedir desculpas, não. Eu tive uma aula, eu ouvi coisas aqui que eu nunca tinha ouvido. E assim, você está dando já aula sobre ESG? Sim. Na real, na veia? Porque eu escutei coisas aqui que eu nunca tinha ouvido. Como, obviamente, uma profissional na área de marketing branding, a gente tá sempre ligado, está vendo o que está acontecendo, mas essa área é uma área que eu vou bebendo nas fontes para poder orientar na construção das marcas. E aqui tem uma especialista. Eu tive uma aula aqui, você falou uma coisa das pequenas e médias que prestam serviço para as grandes. Eu me lembro lá atrás, quando eu implementei o Prodifor
né, na Psicoespaço, porque a gente tinha um regulamento, a gente na época prestava serviço para a Cruz Celulose, né, antiga era a Cruz Celulose. E eu aprendi muito com aquele programa. E quando eu vejo essas exigências de compliance, eu acho que tudo isso é você dar mais consistência, mais profissionalismo para esses programas, sempre se atualizando em função do mundo, né? O mundo se atualizou, então esses programas também precisam se atualizar, as pequenas e médias também precisam se atualizar. E eu acho isso muito interessante, porque eu acho que o pequeno e médio empresário aprendem muito quando eles fazem esse Fornece para as grandes, Fornece para as grandes. Há uma transferência de conhecimento, efetivamente. Exatamente. Eu acho que nesse sentido, sim. Acho também que as grandes precisam... Aí eu também não sei se isso faz parte do ESG, né? Eu sei que isso faz parte de compras e suprimentos. Rever o prazo de pagamento para as pequenas e médias, né? Você foi certeira. É uma coisa que eu mais falo, é assim, não adianta você ter um programa robusto de ESG e pagar em 180 dias. Você quebrou o pequeno e o médio não tem fluxo de caixa. Então, quer fazer alguma coisa de sustentabilidade? Começa revendo isso. Mas os meus processos internos, rever os processos internos. Você Perfeito. massacra uma pequena e média empresa que não tem fluxo de caixa para sustentar aquela operação enquanto ela não recebe. E às vezes você tem uns programas muito grandiosos e às vezes você revisitar um processo é você ser sustentável. Nossa, você falou uma coisa que é perfeita. E é ouvir o pequeno, né? Porque essa é uma dor desse pequeno e médio fornecedor. Eu preciso receber, porque eu preciso arcar com as minhas contas, senão eu também não consigo manter o contrato, porque eu não vou ter certidões. Perfeito, né? perfeito. Então eu acho que muitas vezes parece que as empresas querem o grande para fazer um marketing ou uma propaganda linda, mas ali, na hora da verdade, com seus outros stakeholders, elas precisam ter também um pouco mais de cuidado, né? Exatamente. Esse exemplo foi muito certeiro, é uma coisa que eu sempre repeti. Como é que você tem programas tão grandiosos e você não revisita uma coisa que faz uma diferença danada para o pequeno. Sim. Né? E até com pessoas, você faz programas imensos. Sabe o que as pessoas querem hoje? Tempo, flexibilidade. Serem ouvidas, né? Teve uma pesquisa recente que falou assim, qual benefício mais você quer? Salário estava lá em 8º, flexibilidade foi o número 1. Então, assim, dá flexibilidade às pessoas. Legal. Proporcione isso para elas. Dá autonomia para elas que elas vão responder bem. E aí faz uns programas imensos, enormes, tecnológicos, de onboarding. E é o que você falou, ouve as pessoas. Elas vão te falar exatamente o que é importante para elas. Por isso a matriz de materialidade é tão legal. Quem decide o que é relevante não é você sozinho na sua mesa, no seu ar-condicionado. Quem decide o que é importante é quem está sofrendo o impacto da sua ação. E por isso que sustentabilidade é tão, tão incrível. Não, eu estou encantada com tudo que você está falando. E uma vez também li no seu LinkedIn, saindo do roteiro, né? Porque aquilo que eu te falei, as perguntas estão aqui, mas você está falando, está surgindo um monte de coisa. Uma vez eu vi, você geralmente conta cases, né? Que você teve a oportunidade de trabalhar durante a sua carreira, assim. Qual deles mais te marcou? Qual o programa, assim, que você trabalhou na implementação que mais te marcou? Olha, eu tenho que lembrar da implantação do Banescard, quando eu fui gerente de marketing do Banestes, porque foi muito desafiante um banco local ter um cartão de crédito bandeira própria e competir com Visa, com Mastercard, com todo mundo. E isso partiu... Dando acesso, né? Aquilo que você falou do acesso. Isso. Isso partiu de números, né? De dados, né? Quando você percebe que 70% das pessoas que portam cartão, elas usam em compras locais. Elas não estão aqui dentro do estado. E o quanto que você gera de receita para um agente externo em vez dessa receita ficar aqui. Mas foi muito desafiante. Como é que foi o processo? Foi um processo, primeiro, que é desafiante de você fazer a balança, né? Primeiro, você deu o cartão para todo mundo que era cliente do Banestes, mas você tem que fazer ele tirar o cartão da bolsa e usar. E as pessoas têm 2, 3 cartões. Então, você tinha que motivar essa parte. E você tinha que motivar o lojista a aderir. Aceitar esse cartão. É uma balança. Né? Se eu tenho muita gente com cartão, mas eu não tenho lojista aceitando, ele perde atratividade para isso. E o contrário também é verdadeiro. Então, isso foi muito desafiante. E, assim, não foi fácil. Foi gabinete de crise diário, todo dia tinha gabinete de crise, porque tinha cliente que não queria, porque eu não sei, vou no Procon, porque não sei o quê. Muitos clientes, era a primeira vez que tinha cartão, a inclusão às vezes é difícil. Olha que bacana. Eu não sabia, eu fui usando. Bank, né? Eu fui usando. Eu lembro quando o Lívia era pequena, ela falava, mãe, compra pra mim. Não, agora não tem dinheiro. Paga no cartão. O cliente desbancarizado é mais ou menos assim, a conta do cartão chega, Lívia, a conta do cartão chega. Então, pessoas que se excediam, depois não tinham como pagar o cartão.
Então a gente teve muito problema, mas depois ele foi tão bem sucedido, depois que ele venceu todas essas barreiras, ele ganhou inclusive um prêmio IBEST de melhor estratégia de marketing, mas eu te digo que foram meses muito desafiantes. Eu imagino, porque também muda uma cultura, né? Exatamente. Porque é um banco estatal. Aí tem toda uma morosidade muito específica, muito peculiar do negócio. E aí você vem com um produto novo e tenta convencer o consumidor que esse produto tem a confiança que ele sempre teve no Banestes, né? Exatamente. E com o bairrismo, né? E com essa questão do meu território, né? É um produto daqui. É um produto que a receita dele é reaplicada aqui. Para onde vai a receita dos outros bancos, né? Então, teve todo o apelo também emocional junto ao capixaba para que ele percebesse que é um cartão que tem as mesmas funcionalidades dos outros e ainda mais tem um benefício local. Isso que você está falando também do benefício local, para mim, é uma questão que está dentro da cestona do ESG, né? Porque é você fazer o dinheiro circular naquela praça. Claro que eu não estou fechando os olhos para mercados diferenciados, né, nacionais, globais e não, mas eu acho que isso também tem a ver com o ESG. Muito a ver. Acho que tem uma campanha, acho que é do Sebrae, que é compre do produtor local, do pequeno, do local. Isso, é você motivar o território em que você está inserido. A gente quer salvar o mundo, mas primeiro a gente tem que salvar a nossa rua, depois a gente tem que salvar o nosso bairro, depois a nossa cidade, depois o nosso estado. A nossa ação tem que ser nem aquela bolha, né? Quando você joga a pedra no lago. Então, assim, vamos começar o primeiro passo, o passo pequeno. Tem os 4 P's da sustentabilidade, diz que você tem que fazer um esforço pequeno, positivo, progressivo e permanente. É isso que a gente estava falando exatamente das empresas. Não precisa ser nada mirabolante e grande. Comece pequeno. Mas comece e continue. Então, essa questão do comprar do pequeno, entendeu? Vai comprar uma roupa, tem uma amiga sua que tem uma lojinha de bairro, por que você não privilegia ela? Por que você não compartilha ela nas redes sociais? Por que você não tem essa generosidade de ajudar as pessoas? Porque é difícil empreender no Brasil, é muito difícil. É muito difícil. E você, inclusive, é uma empreendedora, né? Além de ser uma executiva de marketing, ESG, você é uma empreendedora também, né? Quais são os maiores desafios que você e seu marido enfrentam nesse empreendedorismo? A burocracia. É muita burocracia, é muita papelada, é muita taxa. Realmente você tem que estar preparado para isso. Eu acho que é o custo Brasil, né? Eu estava lendo hoje no jornal que o Brasil está no ranking de produtividade, de competitividade, na 62ª posição de 67 países. Nossa. Então, assim, a gente realmente, para você destravar o empreendedorismo, é você realmente remover a burocracia, rever as taxas. Precisa de tanto, gente. Né? A gente precisa de tanto. Se você vai para os Estados Unidos, o dono de um carro... Sócio guloso, né? Temos um sócio grande, né? O dono de carro, ele emplaca o carro uma vez. Quando ele troca de carro, ele só muda, ele pega a placa e põe no novo. Por que eu tenho que emplacar toda hora? Por que a gente impõe ao brasileiro tantas taxas? E essas taxas, a gente já tem vários estudos, que elas sempre oneram o mais pobre. Nessa guerra, o rico consegue exercitar sua pressão sobre os decisores e o pobre sempre fica à margem. Então, o imposto sacrifica o pobre, a moradia sacrifica o pobre, tanto que eles estão aonde? Nos territórios periféricos, eles não conseguem morar em bairros nobres. E ficam 2-3 horas num ônibus para ir até os seus postos de trabalho. Não conseguem estudar, aí vão para o mercado informal de trabalho e é um ciclo vicioso. Então, assim, eu acho que para destravar isso, realmente, Karine, é tirar a burocracia e rever essa quantidade de taxas. É um absurdo. E acho que empreendedorismo é uma questão de políticas públicas. Com certeza. Porque as pessoas precisam ser educadas para empreender, né? Porque talvez conheça esse dado, o dado exato, mas o empreendedorismo por necessidade é bem maior do que o de oportunidade aqui, né? São pessoas que são empurradas para o empreendedorismo porque não encontram posição no mercado de trabalho. Né? Não tem. Eu li outro dia uma matéria de uma pessoa com 60 anos que eu tive que empreender. Eu não conseguia mais trabalho. Então, isso realmente, a pessoa é empurrada para isso. E às vezes vai sem preparo, vai na fé. E cria uma família inteira com uma barraquinha de cachorro-quente, porque o brasileiro realmente é muito criativo. Mas a gente tinha que rever isso. Não pode ser normal que tenha mais de 30 milhões de pessoas no mercado informal de trabalho que não vão ter direito a uma licença maternidade, a uma aposentadoria, a uma licença saúde, a um FGTS. Ele não tem nenhuma proteção social.
E aí, quando a pessoa fala mal do Bolsa Família, eu falo, calma lá, gente, é o único programa de assistência social para o pobre. Com certeza, né? Com certeza. Ou seja, tem muita coisa nesse bolo e uma delas, para mim, mais importante é a educação. Com certeza. Você tem que começar lá na base, né? Para ajudar as pessoas a entenderem o que é empreender, como que eu empreendo, para que é, onde eu posso chegar. Então, é de política pública, concordo também plenamente com você. Vamos falar de marca com energia? Bora. Vamos lá. Então, uma marca com energia, ela precisa ser interessante. Esse é um pilar que eu acredito muito que uma marca precisa ter para ter energia. E é difícil, né, Cíntia, no dia a dia lá, botando a mão em tudo que o marketing precisa fazer, em tudo que o marketing precisa defender, argumentar, fazer com que a marca seja interessante o tempo todo, fazer o seu produto ser inovador o tempo todo. Esse é um grande desafio. Mas você consegue enxergar a energia de alguma marca? Qual marca você acha que tem mais energia hoje? Até pegando esse viés da sustentabilidade, eu não posso não falar da Patagônia. Ah, é sensacional, realmente. A muito Patagônia, né? ela tem uma visão muito clara da missão dela e ela tem uma atuação muito coerente e consistente com isso. Ela lidera essa pauta, ela não se furta ao protagonismo, ela vive o propósito dela. Se você pensar que é uma marca que fez um anúncio falando não compre meu produto... Ah, mas isso aí foi para chamar atenção. Não, ele está chamando atenção sobre o consumo desenfreado. O quanto que ele afeta o meio ambiente. Uma marca que aceita roupa usada como parte de pagamento e que faz pequenos ajustes nela para que você não precise comprar outra. Né? É muito assumir com a verdade, né? É muita coerência, né? Eu uso algodão orgânico, agora algodão regenerativo, cultivado de forma regenerativa. É mais caro, mas eu remunero. Porque quando você tem propósito, as decisões ficam muito fáceis. É mais caro, mas é meu propósito. Então eu pago 10% a mais ao produtor, o produto ficou mais caro, o meu cliente aceita, porque ele vive esse propósito comigo. Uma marca com energia, os dois vivem o propósito, né? Ele é muito claro. Excelente definição. Ele, claro, e é uma marca que doa 1% do seu lucro para ONGs que cuidam do meio ambiente. Já foram 225 milhões de dólares, há 17 anos já somou essa conta. É uma marca... ele acabou de se aposentar, o Ivon, e ele doou os lucros da empresa para 2 ONGs. Ele só vai tirar o que é preciso para produzir. Né? É uma marca que já tem 70% dos seus produtos reciclados e Ivon acha pouco. Né? Desde 94 ele tem produtos reciclados na empresa. Então, uma marca com energia é uma marca como a Patagônia. Eu tenho a minha causa muito clara, eu vivo ela e os clientes vivem comigo. E eu não fujo disso. Eu tenho que tomar decisão, eu sempre vou para o lado certo. Porque o propósito, ele deixa isso muito claro, né? Não tem como você ter dúvida numa mesa de reunião. Perfeito. O propósito é o fio condutor para que você defina... Olha, isso sou eu. Por isso que eu estou fazendo assim. Exato. Ah, mas o custo aumentou. A gente vai ter que arrumar uma outra forma da gente rever essas questões, porque isso sou eu. Mas isso tem que ter muita coragem, né, Cíntia? Muito. Eu acho que ter uma marca com propósito precisa de coragem. O que você acha também? Eu acho a trajetória do Ivon maravilhosa. Eu acho que ele passa isso por meio do produto. E eu acho que ele teve muita coragem. Uma coragem, inclusive, quando ele deu agora a empresa dele, tem 2 anos para essas ONGs, deu entre... aspas, aí ele deu os lucros, né? Agora são dela. Ele abre mão dos lucros para ela. E ele é perguntado por quê, ele fala, porque eu não quero ver poucos ricos cercados de um mar de pobres. Então, assim, é a coragem, ele se posiciona, é a pessoa que lidera aquela discussão. Eu não vou ficar em cima do muro, vai ficar alguns clientes não gostam, não me importa. Eu sou assim. Essa é a minha verdade. Isso, essa é a minha verdade. E ele sustenta a verdade dele em tudo que ele faz, né? Eu acho também que uma marca com energia é isso, o propósito é vivido. Exatamente. Cíntia, vamos continuar aqui na nossa conversa, mas falta uma pergunta para ela, gente. É porque passou muito rápido, o Cleiton já me mostrou aqui que o tempo está chegando. Porque esse podcast, minha gente, é para ouvir assim no treino, né? Cíntia gosta de ouvir no treino, né? Opa, ouço! Cíntia gosta de ouvir no treino, ou tô no carro rapidinho, fazendo alguma coisa. É um podcast para você ganhar conhecimento nesse curto espaço de tempo como entretenimento. Porque aí um podcast tem valor, né? Tem que ter um pouco de entretenimento. Vamos olhar para aquela câmera ali? Vamos não, você vai olhar agora. Eu quero que você deixe assim um recado. O recado que a Cíntia Dias gostaria de gritar para o mundo.
Eu gostaria de lembrar para que marketing existe, né? O que é marketing? Marketing é sobre gerar valor para clientes e capturar uma parte deles para a empresa. Não tem como fazer isso sem entender e atender mercados. E aí eu faço a conexão com sustentabilidade, né? Para ter mercado, eu tenho que ter planeta. Para ter consumidor, eu tenho que ter pessoas. Então, eu gostaria de lembrar que não são coisas excludentes, estão mais próximos do que se imagina. E quanto mais próximos eles ficarem, melhor vai ficar para todo mundo. Perfeito, maravilhoso. Gente, eu acho que se a gente quer aprender mais sobre ESG, a gente tem que ouvir mais Cíntia Dias. Me fala os seus arrobas, fala pro pessoal os seus arrobas, porque o LinkedIn você escreve muita coisa Escrevo bacana. muito, produzo muito pro LinkedIn, gosto de compartilhar ideias. LinkedIn é /DiasCíntia e meu Instagram é @CínthiaCoelhoDias. Ah, maravilhoso. E lá ela também mostra a Lívia, que tá uma moça giganta. E eu vejo que eu tô velha. Nós somos mães de adolescente, 15 anos. Mas né? Bento tá gigante também, tá né? Gigante, Outro dia eu vi a foto deles dois na motinho com 4 anos de idade. A gente tem que repetir essa foto deles. Temos. Eu acho que o nosso maior desafio como estrategista é ser mãe de adolescente. Opa, me ensina. Agora, aí eu vou te ouvir. Eu acho que a gente vai ter que chamar um psicólogo pra conversa. Obrigada, tá? Obrigada a você. Foi ótimo, Beijo. galera. Chama Karine Podcast no canal do YouTube e no Spotify.